Olá Brasil, obrigado você que me acompanha já nesta tarde de segunda-feira, dia 17 de novembro. Eu trago uma informação bombástica e vai servir para a gente refletir sobre as eleições do ano que vem. O Alcolumbre acaba de ser pego. Mais uma vez, mais uma citação, mais um escândalo, mais uma investigação e parece que isso nada muda. Porque nós já vimos o Davi Alcolumbre ser investigado, ser pautado. Lembra quando tinha uma mulher, não sei se era amante dele, não sei quem que era, recebia um dinheiro, alguma coisa e outra, e ficou tudo daquele jeito? Quando o próprio presidente Bolsonaro, induzido por outras pessoas, dizia: nós temos que apoiar o Alcolumbre para presidente do Senado, porque pelo menos nós teremos a vice-presidência. Eu sabia que não ia dar certo. E eu falei aqui. Porque nós da direita, nós temos esse diferencial. Não é tudo que o presidente Bolsonaro faz que nós concordamos. Porque não que o presidente estivesse errado, mas ele estava sendo orientado por Flávio Bolsonaro, por outros, que o Davi Alcolumbre seria o melhor. Tá aí o Davi Alcolumbre, não quer pautar anistia e agora pego dentro de um escândalo gigantesco. E mais, eu vou te mostrar uma matéria onde o próprio Mota está saindo do lado do Davi Alcolumbre. O bicho tá pegando no Congresso. Eu vou pedir para você dar o seu like, você que está aqui junto comigo, para que você possa levar esse tipo de informação para outras pessoas, porque esse tipo de caso, ele só dá uma repercussão depois que você compartilha. Depois que você leva e fala: olha o que está acontecendo aqui, Brasil. Só assim o pau está comendo e você é parte fundamental para fazer com que as outras pessoas possam ficar sabendo. E coloca aqui para mim, claro, de onde é que você está me assistindo nesse início de semana, para que eu possa te cumprimentar e falar com você das coisas do nosso Brasil. Está começando hoje, já está em andamento, a promoção Black Friday da empresa RPN e todos os produtos. Mas eu estou alertando que a condição Black Friday, ela está limitada à quantidade de produtos que separaram para essa Black Friday, porque não ia ter. A empresa RPN conseguiu segurar o preço durante todo o ano, mesmo durante a crise. Então eles resolveram fazer uma Black com uma quantidade específica de produto. É a hora de você aproveitar e comprar aquele produto que você tanto ama na empresa RPN. Por exemplo, curcumã. Para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, se você comprar o tratamento do curcumã, você vai levar um mini massageador elétrico recarregável para agir diretamente naquela localidade onde está a inflamação e você vai desinflamar todo o problema seu de artrite, artrose, fibromialgia, não importa, vai passar a sua dor, porque ele tem um processo que ele estimula e de dentro para fora você vai estar utilizando o curcumã. Se você quer recuperar o seu cabelo, agora é a hora. É a última promoção do ano e o ano que vem tem reajuste. Já falamos aqui. Agora, o Hair Cap, ele está na Black. Hair Cap com Hair Elixir e as ampolas que eu vou te dar de graça se você fizer o tratamento do hormônio do crescimento. Tá aqui, ó. Ampola do hormônio do crescimento liberado pela Anvisa. Ele acelera em até 75% todo o processo de crescimento. Se você estava esperando uma condição financeira, é agora. Para você já fazer o seu tratamento completo, só hoje eu consigo garantir, porque eu não sei como vai estar o estoque amanhã. E também cavalo negro com Lib+. Virilidade, disposição, aquele momento íntimo com a sua esposa, e para as mulheres o Lib+, que é para o libido da mulher aumentar, tá bom? Todos esses produtos, presta atenção que vou falar de novo para ficar bem claro, senão depois você liga aqui e fala que eu falei outra coisa. Está limitado a quantidade de produtos que tem no estoque. Acabou a Black, tá bom? É assim que vai funcionar, uma oportunidade para você comprar. Passa a mão no telefone agora. Liga para 0800 355 3000 e vem para cá, que eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. A primeira matéria que eu quero te mostrar é essa. E eu vou mostrar um vídeo do escândalo do Alcolumbre caiu. A própria Folha de São Paulo, ela traz que relação entre Mota e Alcolumbre esfria. E Congresso vive embate sobre novas gestões. Nós teremos aí, né, depois, nova eleição novamente para os presidentes da casa. Aliados de primeira hora, quando eleitos em 1º de fevereiro, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, republicano, e do Senado, Davi Alcolumbre, do União, se afastaram e aliados falaram com relação de estremecidas desde que os senadores derrubaram a PEC proposta da emenda à Constituição da blindagem.
a situação está longe de um rompimento. Ambos conversam frequentemente. Eventos, por telefone, mas a atuação da política deixou de ser alinhada previamente e novos embates começaram a surgir. Então a própria Folha de São Paulo já traz a informação. Os dois estão com o bico virado. Agora, olha esse escândalo. Esse. Mas não é só aqui, é lá no Maranhão também. Tem uma compra de um jet ski que, segundo o prefeito... Opa, vamos atualizar aqui? Peraí. Já sei o que é. Peraí, Brasil. Vamos lá. Não saiu do ar, não. Aqui, ó. Vamos mostrar esse escândalo. E lá no Maranhão também tem uma compra de um jet ski que, segundo o prefeito da cidade, Presidente Dutra, o prefeito que foi telefonado, teve uma ligação feita pelo jornalista do Estadão, o prefeito disse que os 100 mil reais que o Careca passou a Silvio Emílio Silva, seu secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em julho de 2024, foi para comprar o quê? Um jet ski, senhor presidente. Tá aqui, ó, de novo, tá aí o Silvio, o Weverton, demonstrando que a conexão política é óbvia. E aí, senhor presidente, fala que não tem relação com política, mas ó, Paulo Boldens, que foi ex-chefe de gabinete da Alcolumbre, que hoje ganha 31 mil reais num cargo remunerado aqui no Senado da República, recebeu 3 milhões de reais de outra empresa do grupo do Careca, Arpar Participação em Empreendimentos, que entre 2023 e 2024, essa mesma Arpar recebeu 49 milhões de reais dos grupos do Careca. Me perdoa, os grupos do Careca mandaram 49 milhões para a Arpar, que mandou 3 milhões para o ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre. Mas ele não tem relação com o político. E é isso que a gente precisa achar. Até para chegar aí a cereja do bolo no capo de Tuticap, que está aqui, ó. Lula, eu queria tanto perguntar, não vou poder... Se ele conhece, claro que conhece, a senhora Roberta Luxinger, com quem ele teve uma lobista, amiga do Lula, concorreu a deputada federal pela esquerda. Eles estiveram 4 vezes no Ministério da Saúde, das quais 3 só foram descobertas por lei de acesso à informação, vendendo serviços de empresas médicas, de fachada, eu imagino, talvez não, junto com o World Cannabis dele, mas ele não quis admitir essas coisas e por isso ele ficou com medo das perguntas do relator. E por fim, senhor presidente, eu acho que ele tem que ter sim uma cariação com ele. Ô, gente, eu tô dizendo aqui há muito tempo, você que me acompanha sabe disso, que a próxima eleição ela vai ser fundamental ou não para mudar o nosso Brasil. Já começou a ventilar nomes, pessoas que serão apoiadas no Senado e nós temos que ficar de olho. Davi Alcolumbre é o cara que não pode nunca mais voltar para o Senado. Não sei se ele sai agora, acho que ele foi reeleito, não sei. Não sei como é que tá. Nós vamos na hora certa falar isso aqui. Mas nós aqui, porque na esquerda, você que está no Nordeste, com todo carinho e respeito, você sabe o tanto que eu amo o Nordeste, você sabe disso, o carinho e respeito que eu tenho pro povo do Nordeste, que eu tenho muitos seguidores, clientes da RPN, pessoas que me seguem, gente boa, honesta. Mas no Nordeste, infelizmente, uma boa parte das pessoas lá estão corrompidas com assistencialismo e vai acabar votando. Vai acabar votando essa turma da esquerda. A nossa atenção, ela tem que estar no Sudeste, Centro, Sudeste para baixo, e a gente tentar fazer o máximo de senadores da República, o máximo que a gente conseguir. Porque senão, nós vamos ficar aqui numa história que ela só se repete todas as vezes. Alcolumbre, como é que fala? Hugo Mota, Renan Calheiros, Collor e não sei quem. Não muda. Não muda. Esses caras aparecem. Igual Copa do Mundo. Eles aparecem de 4 em 4 anos, inventam um monte de coisa, dá um monte de assistencialismo e acabam ganhando a eleição. Aí chega, o Brasil fica na mão dessas pessoas. Porque por mais que a CPI... Olha o que eu vou te falar, que isso aqui é sério. Por mais que a CPI esteja fazendo um excelente trabalho, na mão de Carlos Viana, entre outros, depende do Supremo ou não botar essas pessoas na cadeia. Que já estão. Teve prisão aí a rodo. Um monte de gente preso. Mas eles vão continuar? Eles vão continuar? Com Dias Toffoli lá mandando soltar todo mundo, perdoando todo mundo, anulando um monte de prova para todo mundo. Aqui no Brasil só vai preso quem é de direita. Esse é o meu medo e essa é de fato a minha preocupação
Por isso nós temos que nos unir cada vez mais, estar junto nos grupos do WhatsApp, canal no YouTube, Facebook, para a gente eleger uma grande quantidade de senadores de direita no Brasil. Eu acabei de ver um vídeo do Eduardo Bolsonaro tratando desse assunto aqui que eu vou falar agora. O regime está ameaçando o presidente Bolsonaro para indicar o seu sucessor, o candidato que seria da direita, sob pena de ir para Papuda, se ele não indicar, Papudinha, enfim. Estão ameaçando, chantageando, tentando chantagear o presidente, né, com as ameaças de prisão. Acontece o seguinte: e se o presidente Bolsonaro não indicar o seu representante? O Tarcísio, por exemplo, ele tem um prazo para desincompatibilizar do governo do estado. Então o regime, né, o Centrão, ele já queria que o presidente indicasse o seu sucessor agora. É por isso que estão chantageando de tudo quanto é jeito, pau no Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, enfim. Por sinal, né, uma pesquisa da Quest que saiu hoje que o Bolsonaro estaria ali tecnicamente empatado com o Lula. Quer dizer, há uma semana, 2 semanas, o Bolsonaro estaria lá embaixo, né? Agora, tecnicamente empatado. Mas enfim, tirando essa mentirada toda, o regime quer que o presidente indique o seu sucessor. Por quê? A partir do momento que o Bolsonaro indica um sucessor, é porque ele está concordando com esse candidato aí do regime, né? Que todos nós sabemos. E se o Bolsonaro está concordando, praticamente resolveu a situação com os Estados Unidos, né? Por que o Trump vai ficar aplicando sanções, dizendo tarifas, dizendo que a questão é política, se o próprio Bolsonaro concordou? Então é aí que o regime está jogando. Acontece o seguinte, aqui é o detalhe. E se o Bolsonaro não indicar o seu sucessor agora? Essa questão vai se prolongar com os Estados Unidos e continuará a pressão externa para a libertação do presidente. E ao que tudo indica, né? Parece que o Tarcísio vai lá visitar o presidente, mas ao que tudo indica, o Bolsonaro não vai declarar o apoio em nenhum outro candidato, porque o candidato é ele. E se não for o Jair Messias Bolsonaro, é o Eduardo Bolsonaro. E aí que complica para o regime, porque a pressão norte-americana continua, tá? Presidente, mete a mão, soca o pau, presidente, nós estamos junto com o senhor, tá? Vamos para cima, vamos ver até onde o regime aguenta, porque a pressão, a ameaça é de prender o presidente. Mas pelo jeito, ele não vai ceder às ameaças e vamos ver até quando o regime vai aguentar. Forte abraço, tamo junto. Pessoal, hoje é sábado, eu estou aqui em Belém, onde acontece a Marcha Mundial pelo Clima. É a marcha, naturalmente, da clientela das ONGs internacionais, a clientela das fundações americanas, a clientela da Inglaterra, da Suécia, da Noruega e das suas fundações bilionárias. Aqui está a dona Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que terminando a marcha, naturalmente vai voltar para São Paulo, onde tem domicílio, onde tem um mandato, onde tem um conforto. Vai voltar também dona Sônia Guajajara, ministra das Populações Indígenas, que também está por aqui. E depois volta para São Paulo, onde também tem domicílio e tem mandato. E a Amazônia vai ficar entregue ao seu destino, ostentando os piores indicadores sociais do Brasil. As maiores taxas de analfabetismo, de doenças infecciosas, de mortalidade infantil, os piores indicadores de luz elétrica por domicílio, de saneamento básico, tudo aqui na Amazônia. E essa gente fazendo uma marcha contra o desenvolvimento da Amazônia, numa atividade esvaziada, numa COP esvaziada. Belém ofereceu o que tinha de melhor, a sua culinária, a sua arquitetura, a sua história, uma cidade acolhedora, mas a agenda foi um fracasso. Por que não veio ninguém dos BRICS? Por que o presidente da China não veio e mandou o sub do sub? Por que não veio o primeiro-ministro da Índia? Por que não veio o presidente da África do Sul? Por que não veio o presidente da Rússia? Porque o presidente dos Estados Unidos, além de não comparecer, retirou-se da Conferência de Paris e não mandou nem o porteiro da Casa Branca aqui. Não veio o presidente do Uruguai, não veio o presidente do Paraguai, não veio o presidente da Argentina, ou seja, os BRICS e o Mercosul não apareceram por aqui. Não tinha nem gente para o coquetel que a primeira-dama organizou e que chegou atrasada também. Ou seja, foi um fiasco político. Os africanos mandaram dizer que não podem prestigiar uma agenda quando 600 milhões de africanos não têm luz elétrica. Isso foi dito pelo presidente da Etiópia numa conferência de Addis Abeba com os países africanos. Ou seja, qual é a prioridade de um africano que não consegue comer 100 gramas de carne por dia? É boicotar a pecuária?
como querem aqui Dona Marina, Dona Sônia e os índios de propaganda que termina isso aqui, eles não vão para a aldeia. Os índios da aldeia são subnutridos. Esses aqui vão voltar para Paris, para Barcelona, para Milão. Essa é a gente que está organizando essa marcha. Por favor, isso precisa ser desmascarado. Como é que você pode viver numa Amazônia tão pobre com tanta riqueza? Onde você não pode mexer no petróleo. A Guiana pode. A Inglaterra pode tirar petróleo do mar. A Noruega também pode. O Brasil está proibido. Essa gente é cínica. Essa gente não tem respeito pelo povo brasileiro. Não, pessoal, a gente não pode aceitar essa situação. Essa gente tem que ser enfrentada, tem que ser combatida. Essa gente é inimiga do país. E é essa qualificação que essa gente merece receber. Vivem de narrativas, são muito apressadinhos, né? Se fosse só o PT, a Gleisi Hoffmann vai lá, mas o Globo colocou a seguinte manchete: Trump recua. Dando a entender também que foi uma vitória, de alguma forma, do Lula e do Brasil. Lacombe, a situação das tarifas, eu vou ser muito breve no primeiro comentário, né? Porque piorou. Né, como a gente viu aí, piorou porque os concorrentes zeraram as tarifas e o Brasil tirou só os 10% ali das tarifas recíprocas e continuou com a sobretarifa de 40%, inclusive sobre o café. Vamos perder market share, vamos perder fatia de mercado, porque Colômbia e outros países que vendem café com certeza vão ter produtos mais competitivos. A verdade é a seguinte: depois de reuniões que marcaram outras reuniões, a verdade é que o Brasil continua na mesma situação. Os ministros sancionados com vistos perdidos, o Alexandre de Moraes sancionado com a Lei Magnitsky, o Brasil com sobretarifa de 40%, as demandas são políticas, institucionais, o Lula não coloca nada na mesa para atender a tais demandas, e vão comemorando reunião que resolve apenas marcar mais uma reunião, e está ficando até chato para o Mauro Mendes explicar depois, né, nas coletivas de imprensa, a situação. Ele já está perdendo um pouco a paciência, já está gaguejando, porque é uma situação que não tem nada a ver com aquela que levou a uma euforia dos petistas quando falou o Trump de química e Lula foi elogiado e por aí vai. Nós tentamos alertar, inclusive aqui no programa, né? Olha, o Trump elogia até o Kim Jong-un, o Xi Jinping, né? É o estilo de diplomacia do Trump, porque isso custa baratinho, vaidade, massagem no ego, né? O que importa mesmo é o que ele está exigindo. E isso não mudou nada. Inclusive nós vamos falar aí de questões de guerra e tudo, mas agora, ainda há pouco, o Marco Rubio acabou de postar no X que está designando a Venezuela como FTO, né? Como uma organização terrorista estrangeira, que o cartel de Solis é um cartel que vem distribuindo droga para os Estados Unidos e está na mão do próprio Maduro e do Cabelo, seu braço direito, e que eles vão partir para cima, né? Então, de novo, é a mesma história com a Venezuela. Não adianta o Maduro cantar Imagine. Os dias estão contados, o Trump diz que já decidiu o que vai fazer, o porta-aviões Gerald Ford já está no Caribe, já está nas redondezas, né? Então, de novo, não adianta ficar acreditando em narrativas lá, como essa é a diferença da esquerda. A esquerda acredita em narrativas e visão estética de mundo. Vamos cantar Imagine que as coisas vão passar. Os Estados Unidos, enquanto isso, estão agindo. Olá, pessoal. Um bom início de semana a todos. Olha, eu tenho conversado muito com os colegas advogados que atuaram e atuam em defesa dos presos políticos do 8 de janeiro e também com familiares daqueles núcleos que estão o presidente Bolsonaro e os oficiais generais, também o Anderson Torres, o Ramagem, enfim, aqueles que das condenações mais recentes. A nossa conclusão é que a única saída existente possível no momento é a anistia. E nós não podemos aceitar o silêncio covarde do senhor Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que não coloca em votação o processo de anistia. Nós não podemos aceitar a conduta repugnante desses presidentes de partidos chamados de direita, que estão atrás do espólio político de Bolsonaro, mas não usam a sua força política para colocar esse processo de anistia, esse projeto de anistia em votação. O que é que estão esperando? Que Bolsonaro, um militar, e os generais e os oficiais sejam levados a cumprir pena na Papuda? Esse negócio de reportagem, olha, a Papuda está sendo reformada, a sala para receber, isso é um absurdo, pessoal. Veja a situação, por exemplo, de Anderson Torres. Foi ministro da Justiça e Segurança Pública, secretário de Segurança Pública de Brasília. Como é que um cidadão desse pode ser levado para uma penitenciária? E o tempo está acabando. Os embargos de declaração foram rejeitados, não sei qual a sequência que haverá por parte das defesas, mas
espera-se que a qualquer momento Alexandre de Moraes mande certificar o trânsito em julgado. E certificando o trânsito em julgado, obrigatoriamente terá início o cumprimento da pena. E nós vamos continuar de braços cruzados, aguardando que tudo isso aconteça, para que tenha uma comoção social para valer nesse país? Se tiver, eu vou participar dessa comoção. Mais do que isso, eu vou puxar essa comoção. Os senhores não se enganem comigo. Eu não tenho tempo a perder e não tenho medo dos senhores, seus covardes da República. Vamos seguir com fé, pessoal, que nós vamos vencer essa batalha. E anistia já. Chega de enrolação. Hugo Mota, deixe de ser menino. O povo quer aumento das penas. É isso que o povo quer. E boa parte dos políticos não tem interesses, porque, infelizmente, alguns podem estar envolvidos no crime organizado. Isso é real hoje. Eu conheço prefeito envolvido no crime organizado aqui na cidade de São Paulo. Eu conheço deputado envolvido no crime organizado. Conheço juiz. Tem policial envolvido no crime organizado. Ou seja, então, eles estão em todos os lugares. Hoje todo mundo é empresário. Mas às vezes o cara é empresário, ele tem lá um posto de gasolina, é a fachada. Mas na verdade ele trabalha para o tráfico e usa ali para lavar o dinheiro. Então, na verdade, isso não vai para frente. A gente quer que vá, esperamos que vá para frente, porque existem muitos interesses. O crime está dominando o nosso país. E de uma forma que vai ser difícil voltar atrás. Quando o maior líder dessa nação atualmente, o senhor Luiz, presidente da República, ele incentiva com os depoimentos dele, quando a população carcerária aplaude e vota nele, o recado está muito claro. Se o chefe da nação está fazendo, tem essa postura, você tem junto dele, né, vários deputados ali que estão envolvidos. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. E a preliminar de incompetência da turma é a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. A competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Basta olhar quem está sentado à mesa para negociar tarifas com o mundo todo e um elemento a mais quando o assunto é Brasil. E esse elemento a mais é ninguém mais, ninguém menos do que Marco Rubio. Por que Marco Rubio não está à mesa com a Argentina para negociar tarifas? Com a Colômbia? Com o Vietnã? Com o Vietnã, por exemplo? Com a Índia? Por quê? Porque eles sabem muito bem que a batida com o Brasil é outra. Não é apenas sobre tarifas. Nós estamos falando isso aqui desde o dia 9 de julho desse ano, quando o Donald Trump enviou aquela carta ao governo brasileiro e especificou por que os adicionais, os 40% a mais. Nessa reunião, também foi tocado, além de todos os pontos que a gente sabe, né? A amizade do Lula com o Maduro, daqui a pouco a gente vai falar, né? O Geraldão já tá pertinho do Brasil, ninguém movimentaria, o governo americano não movimentaria o maior porta-aviões do mundo de uma região de conflito e confusões, como onde ele estava, né? Ele estava no Mediterrâneo Oriental, ninguém tira de lá com o Hamas e Israel, com aquela confusão toda lá, ninguém tira de lá e coloca aqui no Caribe, pertinho do Brasil, se alguma coisa não fosse muito séria. E o contexto do Brasil é muito além das tarifas. E nós poderíamos, né, falar de uma forma bastante educada, não, o governo brasileiro não entendeu. Eles são burros, desculpa, perdoem o meu francês, eles são burros. Porque você comemorar, e como eles comemoraram, né, da maneira como eles comemoraram vitória do Brasil, é pior para o Brasil, porque as tarifas recíprocas foram zeradas, aquelas de 10%, ou seja, tem país como Colômbia, Argentina e outros países que vão exportar café, frutas, carne, Austrália também, né, por exemplo, para os Estados Unidos com tarifas zero, zeraram essas tarifas,
E o Brasil continua com 40%. Agora, o Brasil quer resolver isso? Eu tenho minhas dúvidas, Lacombe. Eu acho que o governo brasileiro não quer resolver isso. Tem outros problemas, além das tarifas, que nós todos já estamos cansados de falar, a nossa audiência sabe, mas eu acho que o ponto crucial é que o Lula não quer resolver isso para o Brasil. Esse aqui é aquele tipo de vídeo que eu começo pedindo para você compartilhar, sabe por quê? Porque é um escândalo que desgasta muito esse governo, mas não vai passar no Jornal Nacional. O Jornal Nacional vai ignorar completamente, assim como o Fantástico de hoje vai ignorar, que o nome do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, apareceu numa investigação de corrupção no Ministério da Cultura. Aparentemente, o vice-presidente Geraldo Alckmin ajudou um ex-sócio do Lulinha a roubar dinheiro da população brasileira, mas é normal. Vamos lá, eu vou te explicar o que aconteceu. Essa semana a gente teve uma busca e apreensão na casa da nora do Lula. Não é ex-nora, tanto é que o filho do Lula estava lá, dormindo com ela. Então a Polícia Federal bate na porta para fazer uma investigação de desvio de verba do Ministério da Educação, superfaturamento, contrato fraudado e tal. E quem abre a porta é o filho do Lula, que ele foi candidato a vereador e perdeu. E que inclusive já não é a primeira vez que ele recebe a Polícia Federal na casa dele. Na primeira vez, inclusive, foi por questão de drogas. E aí se descobre que essa nora do Lula usava chamava tráfico de influência, usava o fato de conhecer o Lula e fazer parte da família para convencer autoridades dentro do governo a facilitar o esquema de roubo para essas empresas que pagavam para ela. Bom, a investigação não acaba aí. Também teve busca e apreensão na casa de um cara chamado Khalil Bittar. Khalil Bittar é um ex-sócio do Lulinha. Lembra daqueles esquemas da Oi, que a Polícia Federal pediu a prisão do Lulinha, filho do Lula, e desse cara por causa da contratos fraudados, né, na Oi e na Game Corp, que foi uma empresa que o Lulinha saiu do zoológico para abrir e de repente fez um contrato de 85 bilhões com o governo. Pois é. Nessa operação que teve, que a PF estava lá, né, mira corrupção no Ministério do PT, esbarra em ex-sócio de Lulinha e ex-nora de Lula. Ministério do PT da Educação, que é o Camilo Santana, que é o que o Lula fala que é um presidenciável. Só que a situação não para aí. A situação escala de uma maneira que vocês não têm noção. Tem que achar aqui, eu vou mostrar para vocês, cara, que se fosse com o presidente Bolsonaro isso daqui, cadê, cara? Onde é que eu coloquei? Ah, tá aqui, ó. Vamos ver essa matéria. Uma investigação da Polícia Federal contra um esquema de desvio de verbas da educação em municípios do interior do estado de São Paulo mostra que Khalil Bittar usou uma viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin à China para promover a sua influência no governo federal. Bittar é ex-sócio do filho do presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha. Ele foi alvo da Polícia Federal por suposta participação nesse esquema de desvio de verbas da educação. Bittar é acusado de receber R$210 mil em Ah lá, é um olho no dinheiro e um olho no PT. Do empresário André Mariano para defender interesses privados em órgãos públicos. Segundo a PF, Mariano coordenava um esquema de pagamento. Há quanto tempo a gente não viu uma foto desse jeito, né? Da Polícia Federal. As fotos que a gente vê normalmente é de pessoas que falaram alguma coisa que eles não gostaram nas redes sociais. De propina a servidores públicos e lobistas que ajudavam a vencer licitações em 4 cidades do interior de São Paulo. Esse esquema contava com um núcleo de influência do qual Khalil Bittar participava. Preste atenção. O núcleo de influência que está aqui, a nora do Lula, o ex-sócio do Lulinha, influenciava o governo liberal, que liberava os repasses das prefeituras para empresas, para fechar o contrato das empresas. Preste atenção, transformava em repasses em dinheiro vivo. Olha o esquema envolvendo o governo Lula. E cuja função era captar verbas com o governo federal para viabilizar a abertura de editais e pregões. Na decisão judicial que autorizou a operação da PF, a juíza Raquel Coelho Dal Rio Silveira aponta que Bittar aparece em fotos da comitiva brasileira durante uma viagem do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O cara aparece em fotos com o Alckmin. O Alckmin levou o cara para a China. O cara que recebeu a Polícia Federal por estar ajudando a corrupção, ajudando o governo a liberar dinheiro para empresas corruptas. Mas tudo normal. A Pequim, capital da China. As imagens teriam sido enviadas pelo empresário para sustentar o seu acesso a autoridades.
Ao Metrópolis, a assessoria do vice-presidente disse que a viagem foi realizada sem a presença de nenhum empresário na sua comitiva e que aqueles que estiveram presentes na visita não foram convidados pessoalmente por Geraldo Alckmin. Calil começou a trabalhar com Mariana em 2021 e foi peça-chave para a ampliação do esquema após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Só um detalhe, você sabia que esse cara, que é o ex-sócio do Lulinha, ele tem o contador dele, que é o mesmo contador que lava dinheiro do PCC e que também é o contador do Lulinha. Inclusive o escritório desse contador é o mesmo escritório o endereço é o mesmo do Lulinha. Cara, é tanta coisa. Como, meu Deus, que a gente chegou nesse buraco, que desânimo. Esse cara, a Polícia Federal pediu a prisão dele e do filho do Lula por corrupção. Mas, obviamente, o Lula mexe seus pauzinhos, fala com seus amigos no STF, tudo é arquivado, tudo é colocado debaixo dos tapetes como se nunca tivesse acontecido. Lulinha, que saiu do zoológico catando cocô de elefante e de repente se transforma no empresário mais bem sucedido do Brasil. A empresa fecha um contrato de 85 milhões com o governo, a Game Corp. Esse dinheiro sumiu. E mais outros contratos absurdos que ele fechou também. E os filhos do Lula, a imprensa não fala. Os filhos do Bolsonaro, quando defendem o pai, sem roubo, tá? Só de defender o pai, vai a Polícia Federal na casa deles, busca apreensão, bloqueio de contas, vida destruída. Engraçado, né? Hoje, se o Brasil fosse um país sério, a imprensa do Brasil fosse uma imprensa séria, hoje, o Fantástico deveria se dedicar a esse escândalo de corrupção do Ministério da Educação que envolve a família do Lula, do presidente da República, assim como sócio